Falando agora sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre as devoções eucarísticas. Falamos no outro vídeo de doutrina sobre o sacramento da Eucaristia e entendemos, né, que ali nós temos o próprio Cristo presente, vivo, em corpo, sangue, alma e divindade. E nós temos que ter muita devoção a esse sacramento. E pensar, né, como é a minha devoção eucarística, como são os meus detalhes de carinho. O culto que se presta à Eucaristia é o culto de latria, né? É, qual a diferença do culto de latria para o culto de dulia? Latria é adorar. O culto de dulia é de veneração, de honrar. Então, os católicos, né, muitas vezes nossos irmãos protestantes falam, oh, os católicos adoram os santos. Não, nós não adoramos os santos, nós honramos os santos, nós veneramos. O culto que se presta é o culto de dulia. Inclusive a Virgem Maria, o culto que se presta à Virgem Maria é de hiperdulia. Tá? Mas é veneração. Culto de latria, o culto de adoração é reservado a Deus. Nós só podemos adorar a Deus. Então, prestamos culto de latria a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas que formam um único Deus, né? A Santíssima Trindade. E a hóstia, a Eucaristia, ao Senhor presente no sacrário, nós adoramos, nós prestamos o culto de latria, porque é o próprio Deus. Então, sim, nós nos prostramos diante do Santíssimo Sacramento, nós adoramos o Santíssimo Sacramento, adoração, né? Então, para quem não tem essa fé, que é o Cristo real, pode parecer uma idolatria, porque vocês estão se ajoelhando e adorando um pedaço de pão, mas nós não estamos adorando um pedaço de pão, nós estamos adorando o próprio Cristo, porque ali é o próprio Cristo, né? Então, devemos ter esse culto de latria. E isso se reflete nas nossas atitudes exteriores, se reflete em nossas atitudes durante a Santa Missa e também em devoções particulares que devemos ter em relação à Eucaristia. Então, em relação a atitudes exteriores, vou falar aqui alguns pontos. Primeiro, em relação ao modo de se vestir. É importante a gente parar e pensar um pouco, né? Não é uma questão de moralismo, mas nós podemos reparar como as pessoas, isso todo mundo, se veste diferente quando vai num teatro, quando vai em um espetáculo, né? Quando a pessoa ela não se veste da mesma forma que ela vai no estádio quando ela é convidada, por exemplo, para uma apresentação no Teatro Municipal, né? A pessoa ela não se veste da mesma forma quando ela vai numa festa de formatura ou no casamento, igual ela vai num churrasco de final de semana, né? Isso é uma coisa muito óbvia que ninguém pode negar. Então, se nós vamos ao Santíssimo Sacrifício do Calvário, se nós vamos assistir à missa, por que que eu vou me vestir como se eu fosse na praia, né? De qualquer jeito? É lógico, tá? Que vale muito mais o interior. É claro, né, que muito mais vale uma pessoa, né? Não adianta a pessoa estar de terno e gravata e por dentro tá pensando mal, murmurando, né, pensando mal dos outros. É claro que isso é importante, mas são detalhes de carinho. São detalhes de carinho. É lógico que nós não devemos reparar na roupa de ninguém, não devemos julgar ninguém, não devemos agora na igreja falar, nossa, aquele lá tá vestido desse jeito, não tem respeito nenhum. Deus conhece os corações e não cabe a nós olhar para o outro, nós devemos olhar para nós. Então, qual é o meu detalhe de carinho, o meu respeito? Então, não importa a roupa que o outro está, importa a minha. Então, o que eu quero dizer aqui não é para ficar julgando os outros ou reparando nos outros, mas repare em você e pense, né? Se eu vou, né, para uma festa, eu me visto tudo de um jeito. Se eu vou, né, para encontrar com um colega, eu me visto do outro jeito, e para receber o Santíssimo Sacramento, para ir no sacrifício do Calvário, que é a missa, como nós falamos no vídeo, né, de doutrina. Então, isso é um ponto a ser pensado. Depois, a genuflexão. A genuflexão é o ato que fazemos frente ao Santíssimo Sacramento. Então, o cerimonial dos bispos coloca assim: a genuflexão se faz fletindo só o joelho direito até ao solo. Significa adoração, pelo que é reservado ao Santíssimo Sacramento, quer exposto, quer guardado no sacrário. Então, isso é importante, né? É,
A genuflexão é um ato de adoração. Quando nós fazemos genuflexão, significa que nós estamos adorando, seja ao Santíssimo Sacramento exposto, seja ao sacrário, onde nós devemos fletir o joelho direito até o chão, encostar no chão. Né? E ele continua o cerimonial. Fazem igualmente genuflexão todos os que passam diante do Santíssimo Sacramento, a não ser que se vá em procissão. Então, nós vemos as pessoas passando na frente do sacrário, às vezes passando na frente do Santíssimo, sem reverência nenhuma. Quando nós deveríamos adorar e fazer essa genuflexão, a genuflexão completa, não um esboço, uma caricatura. É lógico, de novo, aqui, gente, fazer um parênteses, as pessoas que têm problemas de saúde. Tem pessoas que, por questões de idade, por questões de problemas às vezes no joelho, no quadril, ou outras questões, a pessoa não pode fazer. Então, de novo, não cabe a nós julgar outra pessoa. Né? Olha só, aquela pessoa que falta de respeito, mas nós devemos olhar para nós mesmos. Né? Será que eu tenho alguma limitação física que me impede de fazer uma genuflexão bem feita, pausada, com respeito, que significa adoração? Ou simplesmente eu não faço porque eu não tenho esse detalhe de carinho. Né? Ou, às vezes, a pessoa não conhecia, tudo bem, mas a partir de agora está sabendo. Então, fletir o joelho, encostar o joelho direito no chão e talvez repetir interiormente algumas palavras. Né? Nós vemos o protocolo que existe em relação à rainha da Inglaterra, em relação aos reis, né? Que é um ser humano. E nós, às vezes, né, passamos na frente do rei dos reis e não temos detalhe nenhum. Né? Devemos ter esse respeito. Assim como temos respeito pelo altar, né, do sacrifício. Então, quando se passa na frente do altar, o cerimonial fala que o altar é saudado com uma inclinação profunda. Por todos quantos se dirigem ao presbitério, dele se retiram ou passam por diante do altar. Então, ao subir ao presbitério, descer ou passar na frente do altar, se faz uma inclinação profunda, porque ali é onde ocorre o sacrifício. O altar não é uma mesa. Tá? O altar é onde ocorre o sacrifício. Então, ter reverência por aquele local. Né? E ao Santíssimo, a genuflexão. Então, como que é a minha genuflexão? Diante do sacrário, diante do Santíssimo. É um ato de adoração verdadeiro? Eu estou adorando? É bem feita? É pausada? É uma reverência, uma adoração ao Rei dos Reis? Então, pensar, né, nesse detalhe. E, por fim, em relação aos atos externos, eu gosto de falar de cumprimentar o dono da casa. Né? Quando a gente entra de uma igreja, ou quando a gente sai de uma igreja, né, ir até o sacrário. Muitas vezes o sacrário já está ali, né, na nave central ali da igreja, ok, mas muitas igrejas têm o sacrário reservado numa capela lateral. Ir até ali, cumprimentar o dono da casa. Né? Ele é o Senhor dos Senhores que está ali nos esperando. Então, se dirigir ao sacrário, o cerimonial dos bispos coloca assim: todos aqueles que entram na igreja nunca devem omitir a adoração ao Santíssimo Sacramento. Sejam dirigindo-se à capela do Santíssimo, seja fazendo pelo menos genuflexão. Então, sempre que entrar numa igreja ou sair, ir até a capela do Santíssimo ou se dirigir, né, ali olhando para frente para o sacrário, se ele já está ali no centro da igreja, não é numa capela, e fazer a genuflexão, cumprimentando, falando: Senhor, cheguei, estou aqui, ou Senhor, estou saindo, abençoe a minha semana, abençoe o meu dia, né? Porque imagina, toda, como eu falei, o protocolo real, né? Quem entraria na sala onde está a rainha da Inglaterra e não fizesse uma reverência, seja para entrar ou para sair, seria uma baita de uma falta de educação ou quebrar o protocolo. E quem é a rainha? Um ser humano igual a nós, né? Mas nós estamos falando do rei dos reis. Então, são detalhes em relação aos atos externos, as atitudes exteriores, o modo de se vestir nas celebrações eucarísticas, a genuflexão ao Santíssimo, e ter esse detalhe de cumprimentar o dono da casa ao entrar e sair da igreja. Falar agora das atitudes durante a Santa Missa. Então também devemos pensar quais são as nossas atitudes durante a missa, né? Conversas com a pessoa que está do lado, às vezes comentar coisas fora da missa ou mesmo de dentro, né? Não é o momento de ficar comentando, conversando, uso de celular. Agora também fazer uma ressalva, né? Os celulares existem muitos programas com missal para acompanhar a missa, com orações. Então, é, eu
né? Se alguém me olhar, vai falar, nossa, ele tá a missa inteira olhando no celular. Sim, eu gosto muito de acompanhar, me ajuda a se concentrar, acompanhar o missal no celular e fazer algumas orações durante a missa. Então, ok, usar o celular nesse sentido. Mas tem gente que usa o celular para ficar vendo foto, ficar em rede social durante a missa, tá? No ofertório, as pessoas muitas vezes pensam que o ofertório é uma espécie de intervalo comercial, né? Agora vão parar, vão conversar, vão levar ali o dinheirinho. Sim, no momento que você vai dar a sua contribuição também, muitas vezes, mas é um momento central onde o sacerdote está oferecendo ali o pão e o vinho que vão ser fonte, né, onde vai ser feita a transubstanciação, e ali é o momento que nós devemos colocar as nossas obras, os nossos pedidos, ofertar o nosso coração. Então é um momento de recolhimento, de oração, não é um momento de ficar batendo papo, né? O momento da consagração, onde tem ali Cristo presente, então as orações que a pessoa deve fazer no momento, e também um momento central, que é o momento da comunhão. Como que eu recebo a Cristo? Primeiro, eu tenho que estar em estado de graça, né? Não posso ter a consciência de nenhum pecado mortal. Se alguém tem a consciência de um pecado mortal, procure a confissão. Né? Muitas vezes as pessoas pensam, olha, se eu vou na missa, eu tenho que comungar. Se eu não for comungar, eu não vou na missa. Não, né? É a pessoa que, por algum motivo, não pode comungar, ela deve participar da Santa Missa. Depois procure, né, um sacerdote para confessar, né, antes de comungar, porque você vai receber o próprio Cristo. Receber o próprio Cristo em pecado mortal é um pecado grave, chamado sacrilégio. Tá? Então, Cristo veio para os doentes e por isso, sim, nós pecadores que somos, devemos receber a Eucaristia, mas não em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não está doente. Doentes somos nós que somos pecadores. Quem está em pecado mortal está com a alma, como o próprio nome diz, morta, né, que precisa ser ressuscitada, entre aspas, pelo sacramento da confissão. Então, não receber em pecado mortal. Jejum eucarístico. 1 hora antes de receber, não comer nem tomar nada, com exceção de água e remédio, né, para quem precisar. Mas o jejum de pelo menos 1 hora. E as atitudes, antes, durante e depois da comunhão. Atitudes antes. Então, antes de se dirigir à fila da comunhão, estar recolhido, estar rezando, estar se preparando para receber o próprio Cristo. Né? Muitas vezes o sacerdote ele pronuncia as últimas palavras da oração antes da comunhão, as pessoas já sentam, já começam a bater papo. Não, é um momento que eu tenho que rezar mais, me preparar, talvez até ficar de pé. Eu aconselho as pessoas que fiquem de pé, porque é o próprio Cristo que está ali, é respeito ao próprio Cristo. Né? Então, não me sentando, correndo, não, ficar ali de pé em reverência, depois se dirigir à fila, estar rezando, talvez repetir aquela oração, muitas vezes, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, não sou digno, mas dizer uma palavra e serei salvo, repetir muitas vezes essa oração, rezar uma Ave Maria pedindo para nossa mãe que recebamos bem o corpo de Cristo, rezar uma comunhão espiritual, que eu já vou falar daqui a pouco, tá? E na hora de receber, também ter uma postura adequada. A instrução geral do missal romano coloca assim: os fiéis comungam de joelhos ou de pé, segundo a determinação da Conferência Episcopal. Quando comungam de pé, recomenda-se que antes de receberem o sacramento, faça-se a devida reverência estabelecida pelas mesmas normas. Então, a pessoa pode comungar de joelho ou de pé. Particularmente recomendo que receba a Eucaristia de joelho. Não tem problema nenhum se ajoelhar ali e receber. É o próprio Cristo que você está recebendo, né? O mínimo, talvez, seria recebê-lo de joelho, humildemente, mas podemos receber de pé também e fazer uma pequena reverência antes de receber o corpo de Cristo. Tá? A posição das mãos. Tem gente que pega de qualquer jeito, ou pega como se fosse uma pinça. Não, colocar a mão direita embaixo da esquerda, né, como se fosse dessa forma para recebê-lo, como se fosse uma cestinha assim. Quando se deposita a hóstia na mão esquerda, pegar com a mão direita e levar diretamente à boca na frente do padre ou do ministro, e depois olhar para as mãos para ver se não ficou nenhuma partícula. Porque qualquer pedacinho que fica preso nas mãos é o próprio Cristo que está ali. E se cair no chão vai ser pisoteado, e é o próprio Senhor. Então, olhar para as mãos, né? Ver se tem alguma partícula presa. E quem usar máscara né, por questão da pandemia, etc., né? Cuidado para não ficar, às vezes, a pessoa ficar mais preocupada com a máscara do que receber com o próprio Senhor. Então, são esses cuidados antes de receber, rezar, recolhimento, receber dignamente, olhar as mãos se não ficou nenhuma partícula, e depois voltar para o banco em recolhimento, rezando, porque você é um sacrário.
O próprio Cristo está dentro de você. Você é um sacrário. É como se as pessoas que passam à sua frente deveriam fazer genuflexão para você, não para você. Né? Nós não fazemos genuflexão por uma caixa de metal, mas pelo Cristo que está ali dentro no sacrário. Então, você é um sacrário. As pessoas deveriam fazer genuflexão para você porque Cristo está dentro de você. Fisicamente, eu estou falando. São Pio X coloca assim: ó, depois de comungar, Jesus Cristo permanece em nós enquanto não se consome as espécies sacramentais. Então, enquanto não se consome o pão, Cristo está fisicamente dentro de nós, nos tocando. Isso mais ou menos por uns 10 a 15 minutos. Né? Ele está ali fisicamente, é um momento que nós devemos rezar mais, pedir, né? Agradecer. É um momento em que Cristo, nós estamos tocando, como São João colocou a cabeça no peito de Cristo, agora Cristo está dentro de nós estamos tocando ele fisicamente. Não é só pela fé, mas pela física, fisicamente. E o que eu faço depois da minha comunhão? Eu fico conversando, eu fico distraído, eu fico olhando o celular, né? Não, é o momento mais intenso de oração, tá? Não perder essa oportunidade, né, desse momento riquíssimo. Falar com Cristo, ser simples, né? Contar nossas preocupações, contar nossas necessidades, agradecer, adorá-lo. Tá? É muito importante que tenhamos esse momento de ação de graças depois da comunhão. E, por fim, falei aqui de atitudes exteriores, falei de atitudes durante a Santa Missa e termino com algumas devoções particulares. Primeiro, buscar entender e amar a Santa Missa, né? O que é a Santa Missa? Nós nunca vamos entender, mas buscar entender. Depois, rezar muitas vezes ao longo do dia, e rezar todo dia a comunhão espiritual, que é uma oração que podemos rezar antes de receber a Eucaristia também, rezar ao longo do dia, e aqueles que não podem comungar sacramentalmente, que rezem a comunhão espiritual, que também receberão as graças, né, da Eucaristia, não fisicamente, mas receberão. Então, existem várias fórmulas na internet de oração da comunhão espiritual, né, que eu recomendo. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que você recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. Então, recitar essa pequena oração várias vezes ao longo do dia, levando o nosso coração ao sacrário mais perto. Tá? Quando tiver outra devoção, quando tivermos oportunidade, participar de adoração ao Santíssimo Sacramento. Muitas igrejas têm as quintas-feiras, ou uma vez por mês, né, adoração ao Santíssimo, exposição. Então, na medida do possível, participar dessas cerimônias. E uma coisa simples seria a visita ao Santíssimo Sacramento. O que é a visita ao Santíssimo Sacramento? Imagina que todos aqueles que foram para Roma, né, querem ver o Papa. Tem até um ditado que fala: não tem como ir a Roma e não ver o Papa. E muitas vezes as pessoas participam de audiência do Papa e aí mandam um e-mail lá para a prefeitura da Casa Pontifícia 3, 4 meses antes, e aí conseguem um convite, aí vão para uma audiência e olha o Papa lá de longe, tem que chegar com uma hora de antecedência, e fala: nossa, eu ouvi o Papa. Sim, nós devemos ter esse carinho pelo Papa, nós devemos amar o Papa, mas e o próprio Deus? Né? Com Deus, nós não precisamos passar um e-mail 4 meses antes, nós não precisamos chegar uma hora de antecedência, ele está lá. Em cada igreja no sacrário, ele está lá te esperando. E será que nos custa muito parar o nosso carro ou desviar o nosso caminho e entrar numa igreja para cumprimentar o nosso Pai, para cumprimentar o próprio Deus? Tá? Isso não vai tomar do seu dia 10 minutos, nem isso. Sempre existe uma igreja aberta no caminho para o carro, ou que você passa a pé, ou né, que você possa se dirigir à igreja. Entra na igreja, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai e uma comunhão espiritual. Pronto. Mas, Senhor, vim aqui só te ver. Né? Se você fizer isso todo dia, né, tudo bem. Então, comece fazendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vai aumentando. Isso só vai aumentar o seu amor à Eucaristia, só vai aumentar mais graças na sua vida, né? Porque é o próprio Deus está ali, 24 horas, mesmo que não entre ninguém, ele está ali para você, está ali te esperando. Então, não vai te custar nem, às vezes demora 5 minutos, né? Vai te custar 10 minutos você passar na igreja e ali simplesmente entrar e falar: Senhor, vim aqui só para falar um oi, né? Porque
é uma pessoa viva que está ali, é o próprio Cristo. Ou nós temos fé, ou não temos. Tá? E a fé, ela se manifesta também com obras. Não adianta dizer eu amo a Deus, eu creio que Deus está ali. Se nós cremos realmente que Deus está ali no sacrário, se nós amamos a Deus, será que nós não podemos fazer um detalhe, né, de carinho, né, que vai aumentar o nosso amor, a nossa fé e com certeza a nossa caridade para com os outros também, porque a nossa vida de oração deve nos mover a nossa caridade para com os outros. Então, não vamos nos acostumar a esse grande milagre e não ter, né, essa realidade que o próprio Deus ali presente no sacrário, nos esperando, se dá como alimento, está ali à nossa disposição.